Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde, gente. Curte a live, compartilha. Curte a live, gente, compartilha. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Tiago aí, né, entrando. Curte a live, gente, compartilha, por favor. O Jean aí também. Curte a live, gente. Curte a live. Compartilha. Amém? O Jean dando paz do Senhor, Jean. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Tiago também falando a paz. Boa tarde. Paz, Tiago, boa tarde. Curte a live, gente. Compartilha. Tá bom? Curte a live. Compartilha. Deus é maravilhoso, né, gente? Curte a live. Obrigada ao Thiago por partilhar a live, viu? Deus abençoe. Curte a live. Compartilha. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso, né, gente? Curte a live, compartilha, por favor. Obrigada, a filha de Deus, mandando essa florzinha. Obrigada, viu? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Curte a live, gente. Compartilha. Obrigada, Jesus. Curte a live, gente. Curte a live, por favor. Vamos estar lendo hoje a palavra de Deus. Curte a live, Fernandinho chegando. E oi, você. Eu entrei agora também, viu? Também acabei de entrar. Tô pedindo cada um de vocês aí pra curtir a live, pra compartilhar. Perguntando como é que eu estou. Estou bem, Fernandinho. E você? Como é que você está? Deus é maravilhoso, né, gente? Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, gente. Oh, Deus. Compartilha a live, viu? Curte, por favor. Me ajuda aí. Deus é maravilhoso, né, gente? Hoje nós vamos estar fazendo menção hoje da palavra lá em 1 João, capítulo 5, viu? 1 João. Primeira carta de João, viu, gente? Não é o livro de João. Porque eu tenho o livro de João e tem o livro da primeira carta de João e a segunda carta de João.
Hoje nós vamos estar lendo a primeira carta de João, viu? Capítulo 5. Do verso 1 em diante, tá bom? Fernandinho falando que está bem. Graças a Deus, né, Fernandinho? Deus é maravilhoso. Curte a live, gente. Compartilha. Hoje nós vamos estar fazendo menção da palavra de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 1 em diante. Curte a live, por favor, gente. Me ajuda aí. Senão cai a live, viu? Vamos ler a palavra, né? 1 João, capítulo 5, versículo 1 em diante. Vamos deixar alguns versículos aqui, para a glória de Deus. Ó, o Fernando aí chegando também, a paz. Paz, Fernando Salles. Deus te abençoe, viu, irmão? Eu vejo os vídeos dele lá, gente. Uma benção, viu? Falando da palavra também. Muito bom, né? Hoje a internet tá aí pra gente falar da palavra de Deus. E glória a Deus que tem pessoas ainda que usam a internet, né, suas redes sociais, para falar do nome do Senhor. Fernando falando para Deus me abençoar. Amém, irmão. Deus te abençoe também, viu? Vamos lá, gente. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 em diante, tá bom? Então vamos fazer menção, tá bom? Tá dando para me ouvir direitinho, gente? Eu liguei um louvor ali na minha TV. A minha não, né? A TV da senhora que eu moro. E tô aqui sozinha. Falei, vou entrar e vou trazer uma palavra para corações nessa tarde. Amém, irmão. Deus te abençoe também, viu, Fernando? Deus te abençoe. O Jean tá concordando, falando que tá assim. Então tá bom. Então vamos lá. Ler a palavra, né? 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, não, gente. 1 João, misericórdia, Jesus. Primeira carta de João. Porque tem o livro de João e tem primeira carta de João, viu, gente? Primeira carta de João. Nem sei se dá pra ver. Dá, né? Vamos lá, então. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1. Todo mundo aí concordando, amém? Carlos, o Fernandinho também. Obrigada, Alex, por seguir, viu, Alex? Deus te abençoe. Vamos lá, ó. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. O Pai e o Filho, né? Jesus e Deus, que é o nosso Pai. Nisto, conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Olha pra você ver. Daqui a pouco eu vou explicar isso aqui. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, que é a palavra de Deus, né? E os seus mandamentos não são pesados. Quem entende a graça, a misericórdia, o amor de Deus, obedecer a Bíblia fica fácil, viu? Não fica pesado, não. Obedecer a palavra de Deus fica muito fácil, não fica pesado, tá bom? Ó, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que eu sempre falo aqui, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa ter fé em Deus, fé em Jesus, fé no Espírito Santo para poder receber de Deus as bênçãos dele. Obrigado, Francisco, aí, viu? Por seguir. Deus te abençoe. 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? É uma pergunta, né? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. A própria palavra já confirma, né? Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é verdade. Eu também falo aqui direto, que é o Espírito Santo que convence o homem, né, do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, ninguém entende o que é Jesus, ninguém entende o que é a palavra de Deus, ninguém entende o que é coisa sobrenatural, ninguém entende nada da parte de Deus se não for por meio do próprio Deus, por meio do seu Espírito Santo, né? É Ele quem dá a nós, entendeu?
Porque não é nós que escolhe Deus, é Deus que nos escolhe. Não é nós que chama Deus, mas é o próprio Deus que nos chama. Então, tudo é mistério da parte de Deus sobre cada um de nós. Só nós deixar Deus trabalhar. Né? A Bíblia fala, quando escutais a palavra de Deus, não endureceis o vosso coração, mas abre ele para que Deus possa agir, né? Que Deus possa falar conosco. Continuando aqui, ó. Porque 3 são os que testificam no céu, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O Pai, que é a palavra, e o Espírito Santo. Estes 3 são um, entendeu? A palavra de Deus, eu já falei aqui, ó, que o céu e a terra vão passar. Tudo, na verdade, mas as palavras de Deus não. Então, mais verdade, mais real do que qualquer pessoa na face da terra, ou qualquer algo, né, alguma coisa, qualquer objeto, qualquer algo que a gente possa contemplar com nossos olhos, né, a realidade, esta palavra aqui ela é mais real ainda, entendeu? Quem crê nela não fica confundido. Quem crê na palavra de Deus tem direção, tem sustento, tem tipo um firmamento, entendeu? Seus pés não estão fincados em algo que vão acabar tirando, não, e você cair, não. A palavra de Deus é firmamento, a palavra de Deus é tipo como se fosse um concreto, não arranca fácil, não arrancará, não sairá, entendeu, gente? É só uma ilustração, mas para você entender que a palavra de Deus é firmamento. Quem pisa os seus pés sobre a palavra, quem confia na palavra de Deus está firmado. Não cai por qualquer vento, não cai por qualquer conversa, não cai por qualquer coisa, entendeu? Isso, igual o irmão falou aqui, tem estrutura, entendeu? Você não cai, você não se abala, você não se abate, entendeu? O Milton aí chegando, boa tarde, paz do Senhor. A Cida também, amém. Eu creio que Deus vai me curar, né? Desse AVC, amém, irmão. Também creio. Jean falando que é firmado na rocha, amém. O irmão aí tá falando que muito calor no Piauí, deve ser o José, né? Que sempre fala aqui que é do Piauí. Então vamos lá, gente, pra palavra. Que se eu ficar olhando daqui a pouco eu olho os comentários, tá bom? Mas vamos voltar aqui pra palavra. Então vamos lá. Versículo 1 do capítulo 5 de 1 João. Ó, pra você ver. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido, que é o Pai, né, que é o nosso Deus, e o Filho. Quem crê em Deus, quem crê em Jesus, a Bíblia já fala, né, que vai saber que tem vida eterna, Vamos continuar. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, né? Que é as pessoas, é o nosso próximo. Porque não tem como nós falar que amamos a Deus se nós não amamos o nosso próximo, entendeu? Se nós não amamos nossos irmãos. Entende? A gente manifesta o amor de Deus através de pessoas. Se você ama o seu irmão, se você ama o seu próximo, você está declarando que ama a Deus. Porque tem uma parte também que a Bíblia fala como que a gente pode falar que ama a Deus, que nós não vê e não ama o nosso irmão que a gente consegue ver. Entende? Isso é hipocrisia, não dá certo, entendeu? Vamos lá. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Outra coisa aqui também, guardar os mandamentos, gente, é as ordens de Deus. É o que está escrito na palavra de Deus, é o que Deus deixou como ordem, entendeu? Como direção, como norte para cada um de nós seguir. Então, nós também prova que ama a Deus, obedecendo a sua palavra. Não tem como nós também falar que ama a Deus se nós não obedecemos a palavra dele, entendeu? Então, isso também é um gesto de amor, é uma obra de amor, entendeu? Obedecer o seu mandamento. Tiago tá concordando aí. Ó, vamos lá pro versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, tá vendo? Né? Obedecer a tua ordem, a sua voz. E os seus mandamentos não são pesados. Quem fala, gente, que é pesado,
ser cristão, que é pesado, evangelho e tal, e tal, e tal. Não, Jesus falou que realmente no mundo tereis muitas aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Pronto, ok. E ele também tem uma parte que ele fala, troca comigo, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. O nosso é pesado, né? O nosso jugo é pesado, o nosso fardo às vezes é insuportável, mas Jesus já fala, troca comigo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus, quando a gente aceita ele, quando ele nos aceita, na verdade, né? Porque eu tenho um pouco de receio disso. Vem pra frente que Jesus vai te... venha pra frente aceitar Jesus. Não, você vai lá na frente porque você quer ser aceito por ele, porque você quer ser aceita por ele. Eu acho que falta isso às vezes, entendeu? Mas deixa isso para outro dia. Não vamos questionar isso, não. Aí fala aqui, gente, e os seus mandamentos não são pesados. Não são, gente. Quem conhece graça, quem conhece misericórdia, quem conhece o sacrifício de Jesus ter morrido naquela cruz, quem conhece que Jesus, né, era Deus e se esvaziou da sua glória, se fez humano aqui, sofrendo do mesmo jeito que nós, né, sofrendo as mesmas paixões, foi julgado, caluniado, muito mais, suportou tudo, calado, foi para a cruz, cumpriu a ordem de Deus, né, nossa, pensa num chamado doloroso, pensa numa chamada dolorosa, foi a de Jesus. Ninguém suportaria, mas ele suportou, né? Por nós, para nos dar salvação eterna, para nos fazer livre, para nós poder entender o que é as coisas de Deus, o que é a palavra de Deus, o que é Espírito Santo, o que é Ele em Deus, o que é Deus nele. Sabe, é só o mistério de Deus. Deus aí vai falar com todos nós um dia que nós estiver pertinho dele, né? Obrigada, Sandrinha, aí, por mandar a florzinha, tá bom, gente? Vamos lá, continuando, ó. 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu sempre falo aqui, né? Frisando para você e para mim sempre. Que fé, gente? A fé, Hebreus vai falar, capítulo 11, né? Versículo 1 em diante. Que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente crê que vai acontecer. Entendeu? Então, fé é isso. A Bíblia também fala que sem fé é impossível eu agradar a Deus e você também agradar a Deus. Então, para agradar a Deus, automaticamente a gente tem que ter fé. Porque sem fé não tem como você acreditar no sobrenatural. Deus não é carne, Deus não é homem, Deus é espírito, né? E assim ele quer que a gente comunica com ele. Obrigada aí, viu, irmão? Deus te abençoe em nome de Jesus. Aí, gente, muitas pessoas não entendem, às vezes eles têm uma mente limitada. Fala assim, mas Deus por que Deus fez isso? E questionando, né? Por que Deus permitiu seu filho vir aqui morrer na cruz? Para que aconteceu essas coisas todas? Por que, gente? Porque, não sei. Não sei por que muito, não. Mas eu entendo, assim, que se Deus tivesse escolhido qualquer um da face da terra, ninguém conseguiria. Então ele mesmo veio. Ele mesmo se fez homem aqui na terra para cumprir, para mostrar para nós que vem sim, que tem como vencer, tem como passar pela luta, tem como passar pela prova, tem como ser tentado em todas as suas áreas de sua vida e ser fiel ainda a Deus. Entendeu? E às vezes a gente não tem esse discernimento. E esse discernimento não vem assim não, viu? Não vem da força do pensamento positivo, não vem só porque a gente quer. Vem por meio do Espírito Santo dele. O Espírito Santo de Deus, ele nos revela muita coisa. Quem tem intimidade com Deus, quem tem intimidade com o Espírito Santo, sabe como é que é. Ele mostra a gente como que a gente é por dentro. A gente consegue entender o quão pequeno a gente somos, o quão frágil a gente somos, o quão pecador somos, o quão dependente da graça, da misericórdia de Deus somos, porque se não for Ele, a gente não estaria nem aqui ainda para contar a história, para falar dele e para mencionar o que Ele fez na nossa vida, entendeu? Continuando aqui, ó. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aí fica uma pergunta, ó. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Para mim, você vencer o mundo, você precisa crer em Jesus. Jesus fala na sua palavra, sem mim nada podereis fazer. E eu creio que o que Jesus estava falando ali, gente, não é você viver sozinho no mundo aí e ter
né? Igual tem gente que tem carro, tem casa, tem tudo. Fala, não tem Jesus, mas eu tenho dinheiro, eu tenho riqueza, eu tenho isso, tenho aquilo. Se Jesus muito assim, não, gente. Né? Tem gente que tem essa justificativa. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui, ó? Por quê? Ó, quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que o Jesus estava falando aqui, gente, é das coisas sobrenaturais. Quando Jesus fala, sem mim nada podereis fazer, é sobre você ser alguém entendido do que é Deus. Entendido do que é palavra, entendido das coisas sobrenaturais, das coisas espirituais. Tanto que tem uma parte que a Bíblia fala que quem é do Espírito discerne o que é do Espírito da carne. Mas quem é da carne não consegue discernir o que é do Espírito, porque é carne. Então, até para a gente entender as coisas de Deus, a gente precisa do Espírito Santo dele. Eu tenho apertado nessa treca aqui, gente, porque tem gente que acha que assim é só através de oração, é só através de um falar, não, eu creio em Jesus e pronto. Mas Deus não vê o que a gente fala, gente. Deus vê lá no profundo, no oculto, no escondido, dentro do nosso coração. Então, se dentro do nosso coração está rejeitando a Deus, se dentro do nosso coração não tem fé nada em Deus, não consegue ver a dimensão da graça, da sua misericórdia, da sua palavra, nada feito. Não acontece nada, você não consegue perceber nada do que Deus está falando. Entendeu? Então, muitas das vezes a gente fica limitado, né? Limitada. E nem é culpa nossa, gente. Nós nasceu com isso mesmo. A Bíblia fala que em pecado concebeu a nossa mãe, né? Desde que nós foi concebido ali pela nossa mãe, nós já é pecado. Não tem criancinha que não é pecado, gente. Já nasce no pecado. Entendeu? Quando tiver a sua maioria de idade, que tiver entendimento, vai ter que se arrepender, vai ter que confessar que Jesus é Cristo, vai ter que passar pelas águas, vai ter que entender o que é arrependimento, o que é certo, o que é errado. Mas ninguém nasce assim, gente, anjinho não, ninguém nasce assim como se fosse nada, não, gente, já é pecado, o menininho ali, a menininha, entendeu? Eu sei que não tem entendimento, gente. Porque a criança, né, diante da medicina, a cabeça dela só é formada a partir dos 6, 7 anos de idade. Então, dali, a partir dos 6 anos de idade, 7 anos de idade, eles vão entender um pouquinho as coisas. Mas tem uns que vão amadurecer lá com os 9 ou 7 anos, né? Então, por isso que a Bíblia também fala para a gente ser igual a criança. Porque criança é inocente, criança não pensa para fazer, criança, você bater nela aqui agora, depois ela vai estar ali te abraçando de novo, porque ela não guarda mágoa, ela não guarda ressentimento. Criança vive no mundinho delas, né? Criança é muito fora da realidade da vida. Mas o próprio Deus que fez isso, né? Até mesmo para poupá-las, né? De várias situações, de várias questões, porque hoje também os lar que as crianças nascem é só Jesus na causa. Mas isso também é para outro dia, para outro assunto. Vamos voltar aqui para a palavra. 6. Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. É somente o Espírito Santo, gente, que testifica que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é Deus, que Jesus morreu na cruz para nos salvar, que a palavra de Deus é a verdade, que a palavra de Deus é a única verdade na verdade, né? Que é o firmamento, que tudo vai passar, mas ela não. Né? Já está se cumprindo, vai se cumprir ainda mais. Né? E Jesus está voltando. Ninguém tem esse entendimento que Jesus está voltando se não for por meio do Espírito Santo dele. Entendeu? Não tem como a gente tentar colocar dentro da mente de alguém alguma coisa. Você pode sim pregar a palavra. Não estou falando aqui que você não pode pregar a palavra. Né? Igual a gente prega a palavra, mas para você crer, precisa até de Deus para você crer. Entendeu? Claro que precisa de uma ação sua. Você precisa querer. Pronto, Deus está vendo seu querer. Mas não adianta você falar também que quer com a boca e no seu coração não quer. Você tem que querer dentro do seu coração. E se você às vezes achar, não, meu coração é muito fechado, muito frio, não consigo, sabe? Às vezes eu quero ser alguém diferente, eu quero ser alguém que crê nas coisas espirituais, mas eu sou muito frio, muito fria, muito fechado, muito fechada. Busque isso em Deus. Coloque isso em oração, meu querido, para que ele possa quebrantar esse seu coração, né? E deixar ele mais sensível à voz dele. Entendeu? Olha, versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Tá vendo? E estes 3 são um.
me pede uma explicação aí, né? Igual tem gente que fala, Ana, me explica aí. Não sei explicar também, não. Você vai ter que perguntar a Deus, né? Por que são 3 sem um? Por que um é 3? Não sei também, não. Só sei que eu creio. Eu creio, a fé é isso, eu creio. Eu creio que o Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo, e Ele vai vir, vai buscar nós, vai levar nós para morar no céu. Aí fala, mas você tá falando coisa de doido, coisa de que parece que... Porque tudo a gente quer explicação, né? A ciência quer explicação para tudo, nem tudo ela se explica. A ciência quer explicar tudo que elas descobrem, mas tem até coisa que elas descobrem, elas não conseguem entender o porquê daquilo. Vai ficar doida, né? A Bíblia fala que nada vai contra o Senhor, lá em Provérbios. Não há conselho, não há entendimento, não há ciência, não há nada vai contra o Senhor. Tudo é Deus, foi Deus que fez, não me pede explicação disso também, não, que eu não sei. Também sou limitado igual você, tá bom? Para entender as coisas sobrenaturais. Para me entender certas coisas, eu preciso buscar. E buscar não é assim de mão beijada. Deus não revela nada a ninguém de mão beijada. Né? A gente pode perceber aí, quando você estuda a Bíblia, você lê uma vez, você lê 2 vezes, você lê 3 vezes, tem palavras que você já sabe, já conhece, já deixa bem explicadinho aqui, mas tem palavras que só são reveladas através de busca, de jejum, de oração. Tem gente que lê a Bíblia aí com seus entendimentos caídos e tem um pensamento lá que não tem nada a ver e vem trazer aqui que foi revelação do céu. Às vezes até mentira, não foi revelação do céu nada. Foi sua mente ali imaginária, cheia de imaginação? Não. O Espírito Santo, quando ele fala, gente, ele fala com muita eloquência. Ele fala com muita verdade, sabe? Ele fala com muita força no nosso coração. A gente realmente entende e a gente realmente sente que é Deus. Entendeu? E às vezes a pessoa quer espiritualizar tudo. Nem tudo é espiritualizando que a gente vai chegar lá, não. Sendo realista, sendo racional. A fé é isso, você precisa ser racional para crer em Deus. Uai, se você ficar tentando espiritualizar tudo, normalizar tudo, explicação para tudo, você não vai viver. Você não vai viver, entendeu? E até para você ser revelada, você ter algum discernimento da parte de Deus, você precisa buscar isso. Não é de mão beijada, não é que eu falando línguas estranhas, né? Falando em mistério com Deus, e vocês aí do outro lado sem entender nada, não, meu querido. Porque a língua vai estar edificando a mim, né? O dom já fala isso na palavra, que o dom de línguas, né? O dom de línguas estranhas, o dom de mistério, edifica, não é os outros, edifica a própria pessoa. É a si mesmo que edifica, entendeu? Então não adianta. Tem gente que espiritualiza tudo, não lê Bíblia, não busca, não faz nada e quer que Deus faz, e quer que Deus fala. Não tem como. Vamos lá, para voltar para a palavra, ó. 7. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são 1. 8. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, e a água, e o sangue. E estes 3 concordam num. Tudo é interligado, tudo se liga, entendeu? 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Tá vendo? O testemunho maior de Deus é esse, que o teu Filho já testificou aqui na terra. Morreu na cruz para salvar a humanidade. Ele veio para o povo lá, judeus, mas o que eram os seus, né? O povo seu, mas os seus rejeitaram. Então, ele automaticamente começou a adotar nós. Nós somos filhos adotivos de Deus, né? Para a glória dele, para a misericórdia dele, para a graça dele, que nem isso a gente merecia. A Bíblia chama, gente, aquelas pessoas que não são, né, da naturalidade de Jesus, da nacionalidade de Jesus, de pessoas assim, que eram ímpios. Nós fomos chamados na terra como ímpios, entendeu? Então, quando a gente automaticamente fala com a nossa boca, eu creio em Jesus, confessa a Ele, né, que Ele é o único e suficiente Salvador da nossa alma. Nós crê no seu testemunho feito lá naquela cruz. Nós crê na palavra e nós começamos a obedecer essa palavra, automaticamente você e eu se tornam filhos de Deus. Entendeu? A gente só se torna filhos assim,
confessando Jesus com a nossa boca e cumprindo o que está na palavra, entendeu? Quer passar pelas águas. Tem gente que fala, mas que besteira, para que isso? Entrar dentro da piscina, né, e mergulhar lá dentro e sair, ou dentro de um lago, né? Tem gente que foi batizado dentro do rio. É por causa que isso você está declarando a testemunhas, né, a pessoas, uma razão de estar com Jesus. A confissão de fé publicamente, entendeu? É uma forma de você demonstrar que crê realmente que Jesus é Filho de Deus e que morreu na cruz para salvar você. É isso que significa. Tem gente que é bitolada, não entende isso. Fala que besteira, que bobajada, para que isso? Não, você é uma simbolização, é uma coisa simbólica, mas que para Deus tem muito valor, né? Tem gente que rejeita as coisas de Deus como se Deus não importasse com isso. Deus importa muito, né? É como se você estivesse fazendo a confissão de fé publicamente. Eu estou morrendo para o mundo e nascendo para Deus, entendeu? Eu sei que a caminhada é difícil, eu sei que a caminhada é longa, eu sei que vai ter muitas coisas ainda para ser transformados dentro de nós. Cada dia que a gente está aqui na Terra, a gente está aprendendo mais, mudando mais, e assim é a vida do cristão. Assim é a vida do crente, assim é a vida das pessoas que crê em Jesus. Mas não é uma coisa assim automaticamente, não é uma coisa que Deus derrama lá, né? Que toca em você, derrama o Espírito Santo dele em você, o Espírito Santo faz habitação em você, em mim, e a gente já é super anjos, não. Ninguém é anjo. É outro trem também que o povo acha que as pessoas é anjo, é sobrenaturais, é minis deuses na terra, não. Paulo vai dizer, nós somos pobres, miseráveis e nu e dependentes da graça. Tudo é graça, tudo é misericórdia, tudo é favor imerecido. Graça é isso. Graça não é de graça, viu? Graça é favor que eu e você não merecia, mas que o próprio Deus nos deu. Porque ele é misericordioso e maravilhoso. Entendeu? Vamos lá. Voltando para aqui. 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que seu Filho testificou. Tá vendo? Vamos lá de novo, ó. Se recebemos os testemunhos dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque os testemunhos de Deus é este, que seu Filho testificou. Né? Nosso testemunho de vida é maravilhoso, contar nas igrejas, é maravilhoso, que Deus fez nossa vida, né? Nos livrou da morte, nos livrou de acidente e tantas outras coisas mais. Nos tirou dos mundos das drogas, vícios e aquilo, maravilhoso. Mas maior é o testemunho que Deus testificou no seu próprio Filho, que foi Jesus morrer na cruz para nos salvar. E tem muita gente rejeitando o testemunho de Deus e endeusando o testemunho do fulano A, do fulano B. Pelo amor de Cristo. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, esse fulano, essa fulana não estaria vivo e nem viva para contar esse testemunho. Tá bom? Eu também fui livrada, né, da morte. Todo mundo já sabe aqui um pouquinho da minha história, que Deus mudou o quadro lá no hospital. O médico já tinha falado, ó, ela tá bem dizer morta. Chama a família dela para despedir, porque ela pode morrer a qualquer momento. Ela pode ter uma parada cardíaca a qualquer momento. Para quem não sabe, eu fiz cirurgia de colocar válvula mitral. Meu coração estava bom, mas a válvula, né, que manda o sangue para ele, estava estragada, estava infeccionada, uma bactéria comeu ela toda. Então, meu coração automaticamente estava inchando. Então, ali, quando eu enfrentei aquela cirurgia, foi muito dolorosa, muito dolorida, e tanto que fala que não estava dando reações, né? O organismo não adaptou, então eu estava, bem dizer, morta lá em cima daquela cama. Mas aí Deus mudou o quadro, e pronto, tô aqui viva, tô aqui falando contigo, tô aqui, né? Mas maior do que este testemunho meu também é o testemunho de Deus. Me pergunta por quê, porque eu não sei. Porque o maior testemunho já foi feito naquela cruz. Ele morreu para salvar o povo que nem queria ele. Tanto que ele fala lá na Bíblia, né? Pai, perdoa eles que eles não sabem o que fazem. Né? É muito fácil vir aqui na internet me criticar, não tô nem aí. Tô nem aí, sem brincadeira, tô nem aí. Mas maior ainda, mais terrível ainda é você rejeitar o que Jesus fez na cruz por você.
ter morrido para você viver. Se você tá tecando aí, criticando ou não criticando, concordando ou não concordando, tudo é graça e misericórdia de Deus. E me pergunto por quê, porque eu também não sei, porque Deus é bom e misericordioso e Ele sabe o que Ele faz, e eu não tenho esse dimensão do amor e da graça de Deus demais, não. Eu tenho sim uma dimensão, mas ela é limitada, tá bom? Vamos lá, voltando para a palavra de Deus aqui, ó. Aleluia, Jesus. 10, né? Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho, tá vendo? Se eu e você crê no testemunho que Jesus fez naquela cruz, por si só nós já tem Deus, tá bom? Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Já tem o Espírito Santo. O Espírito Santo testifica isso do que ele fez lá. Ninguém dimensiona isso, não. Tem gente que acha que isso é conversa, brobrinha, mas fazer o quê, né? Cada ser humano, nós é limitado. Vamos lá, ó. Quem a Deus não crê, mentiroso fez. Tipo, não crê em Deus, já está sendo mentiroso. Porquanto não creu no testemunho que Deus deu seu Filho, que... Vamos lá de novo, gente. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Se eu e você não crê que Deus deu seu Filho para morrer na cruz, para mim e por você, você já está pecando, você está sendo mentiroso e mentirosa, entendeu? Por si só. Porque Deus não mente. A única coisa que Deus também não faz é mentir. Ele é verdade, então não tem como mentir, não. Obrigada, Manuel, aí, viu? Por seguir, Deus te abençoe. 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Eu vou repetir de novo, ó, porque tem gente que acha que a gente tá conversando fiado, né? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Gente, quem crê em Jesus, no Filho de Deus, é que tem a vida eterna. Quem não crê em Jesus, não crê no Filho de Deus, não tem a vida eterna. Me pergunta por que isso, Ana? Porque tá aqui na palavra. Tá bom? Tá lá em 1 João, capítulo 5, versículo 11. Se você lá, você vai entender bem direitinho. Vou reler de novo e ler e reler para você de novo. Quer ver? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida, que é a vida eterna, né, está em seu Filho. Vou repetir de novo. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Não tem como eu ter vida eterna, não tem como você ter vida eterna se você não crê em Jesus. Escutando? Não tem como. Me pergunta por que isso, Ana? Porque está escrito aqui, ó. Né? Jesus, quando ele ia pregar, ele falava, em verdade vos digo. Então, essa verdade aqui, a revelação que Deus me deu através do que Jesus fala, que eu sempre perguntei, por que Jesus falava assim, Senhor? Ele falou comigo, é por causa que essa verdade está acima de qualquer verdade que você vai escutar por aí. A verdade dele vai estar acima, tá bom? Em verdade vos digo. O pastor Gustavo falando glória a Deus aí. Que bom, pastor, que você tá aí conosco. Vamos lá, né? Versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aí, tá vendo, gente? Outra comprovação aqui que eu falo com vocês aqui direto. Quem não crê em Jesus, quem não crê no seu testemunho, né, que é ter morrido na cruz, não tem vida eterna, não tem Deus. Não tem como nós falar que acredita em Deus, gente, se não for por meio do Filho dele. Não tem como nós falar que crê em Deus se nós não fazer menção do nome do Filho dele, que é Jesus Cristo. Entendeu? Vamos continuar lá. 13. Estas coisas vos escrevi. Os que credes, né, crê no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais, né, no nome do Filho de Deus. Você e eu precisamos crer no nome de Jesus e precisamos crer no testemunho dele. O testemunho dele foi o que, Ana? Morrer na cruz para salvar a mim e a você, pecador e pecadora. Tá bom? 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Outra coisa aqui também que eu vou frisar, eu vou ler de novo, mas de novo mesmo.
E esta é a confiança que temos nele. A confiança de quê? Que ele morreu na cruz para nos salvar e nós temos a vida eterna. Amém? Pronto. Que se pedirmos alguma coisa, né, orar a Deus, pedir alguma coisa a Deus, segundo a sua vontade, segundo o que, Ana? Segundo a vontade de Deus. Entendeu? Segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. Então, às vezes, a gente ora, pede. Se ele não falou, se ele não fez, é porque não é segundo a vontade dele. E me pergunta por quê, porque também não sei. Deus conhece a gente, né? Sabe se a gente vai cair, se a gente vai ficar desapercebida, perder tempo. Outra coisa também que eu tenho pregado muito aqui, que dinheiro compra tudo, menos o tempo. Ô, gente, dinheiro não dá para comprar tempo seu. Eu sei, dinheiro pode ir lá, você pode fazer um botox, você pode tirar uma pezinha de galinha aqui, né? Não sei o que, pôr boca, não sei o que. Um monte de trem. Mas o que dinheiro não te dá é tempo. Se você tem 40 anos, pronto, acabou. Não vai ter como você ter 30, não. 40 anos já tem e pronto, que não vai ter como ter 30. Né? Se você tem 20 anos ou 27 anos como eu, não tem como você querer comprar 10 anos a menos. Eu vou estar lá para os meus 17 anos de novo. Não tem como. Tempo a gente não compra, né? Então, gaste o seu tempo ouvindo a palavra de Deus, sim, e entendendo, e querendo aprender mais, porque isso também vai passar, viu? Eu sempre falo aqui, ó, a Ana um dia não vai existir. Um dia eu vou ter 80 anos, será quantos anos que Deus for permitir eu ficar na Terra, ou então ele voltar, eu serei arrebatada, né? Mas isso vai passar. Um dia você não vai escutar mais uma live da Ana aqui falando. Você vai, talvez, né, se Deus tiver mais alguns tempo ainda, que a gente não sabe, né? Que a gente não sabe quando que Jesus vai voltar. Você vai ver outra pessoa, né? Pregando as mesmas palavras que eu tô pregando aqui, porque a palavra de Deus não muda, né? Ela se expande, ela é verdade, ela não vai mudar. Há décadas atrás ela era e vai ser também agora, né? No século XXI a mesma coisa, porque a palavra de Deus não muda. E Deus também não muda. Mas eu e você mudamos. Nós temos que morrer um dia. E fazer o quê? Um dia não vai existir Ana na face da terra. Um dia não vai existir você na face da terra. E você me pergunta por quê? Porque todos nós somos perecíveis. Tudo vai passar, gente. Só a palavra de Deus que não, tá bom? Então, cumpra a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, crê na palavra de Deus, que ela vai te respaldar, tá bom? Ela vai te dar vida eterna, salvação. Vamos continuar lendo a palavra de Deus. 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aí, de novo, gente, segundo a sua vontade. Então, aí ele vai nos ouvir. Mas se nós estiver pedindo um trem que não for da segunda vontade dele, ele não vai fazer. Nós pode até ir lá e como é que fala? Tentar, né, driblar a Deus, tentar enganar Deus, tentar barganhar com Deus e falar que ainda é Deus. Você já viu, gente, aquele povo que casa e fala, é presente de Deus, bênção de Deus. Aí quando o casamento tá dando certo, fala, é livramento de Deus. Como é que Deus tem duas palavras? O primeiro Deus fala que é presente dele. Depois Deus fala que é livramento. Não bate. Deus não é assim. Deus não tem duplo ânimo, meu querido. Quem tem duplo ânimo é eu e você. Tem dia que nós tá bem, tem dia que nós tá mal. Tem dia que nós tá assim, tem dia que nós tá assado. Deus não é assim, não. Deus não muda. Você falou sim, é sim. Você falou não, é não. E pronto, acabou. Isso aí é porque o próprio coração da pessoa quer enganar ele, enganar ela. E depois culpa Deus e quer firmar como se Deus estivesse falando aquilo. Pelo amor de Cristo, gente, vamos buscar a palavra de Deus. O irmão aqui, Leonel, parabéns, seja assim, sempre pregando a palavra de Deus. Amém, irmão. Que Deus me ajude, me guarde e sempre em nome de Jesus. Pastor Gustavo falando que Jesus é a nossa rocha. Sim, sem Jesus não dá para fazer nada, né? Nem para chegar lá no céu. Nem para ver o rosto de Deus, a sua santidade, não. Porque ele fala, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por mim. Jesus fala isso. Então, pronto, acabou. Palavra de Deus, né? Nós não tem como questionar e sim obedecer, né? Vamos lá, o 15, ó. E se sabemos que nos ouve, né? Quando a gente ora em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Entendeu? Você tem que crer também para ser
ouvido. A sua oração precisa ser com fé, porque sem fé a sua oração não vai ser respondida também não. 16. Se alguém vir pecar seu irmão... E vou falar aqui outra coisa. Gente, a Bíblia fala assim, ó, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Às vezes falta, né, isso em nós, ouvir a palavra de Deus. Ouvir sobre Deus, ouvir sobre a palavra dele. Porque automaticamente, dentro do meu coração e dentro do seu coração, gera fé. Me pergunta por que isso também, não sei. Só creio que é a verdade, pronto. E tem recebido isso do Senhor. Então, às vezes não vem fé no seu coração, é porque você não ouve a palavra de Deus. Você ama ouvir, né, filmes, novelas, não sei o que, músicas, né, mas você não ouve a palavra de Deus. Então, ouve a palavra de Deus que aí vai vir fé. Porque para você crer em Deus, você precisa de fé. Tá bom? Vamos lá no 16. Ó, se alguém vir pecar seu irmão, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus lhe dará a vida. Né? Se alguém tiver em pecado aí, você pode orar por ele que ele vai ter vida. Aqueles que não pecaram para a morte. Me pergunta o que é pecado para a morte. Você vai ter que pedir a Deus a revelação, porque cada pessoa, Deus trabalha de uma forma diferente. E a pecado para a morte que ele fala lá, eu creio que é a morte espiritual aqui que ele está falando, né? E Deus fala que ele não aceita blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele não perdoa isso. E ele também não perdoa se você não perdoar o seu próximo, seu irmão. Se você não perdoa o seu irmão, seu próximo, automaticamente também você não recebe perdão de Deus. Então, os dois que eu tenho entendimento que é pecado para a morte. Entendeu? Entendeu, irmãos? Mas outros aí você tem que buscar em Deus para entender o que ele quer falar contigo, porque eu já busquei em Deus o que ele quer falar comigo, mas você tem que buscar também em Deus o que ele quer falar contigo, né? Porque um dos dois pecados que eu sei que Deus não perdoa é esse, que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo dele. Ó, você pode falar mal de Deus, você pode falar mal do nome de Jesus, você pode falar. Fala na sua ignorância. Deus não ouve isso, não. Deus não leva, né, em consideração o tempo da nossa ignorância. Porque se tivesse levado o tempo da minha ignorância, meu querido, eu não estaria aqui pregando palavra. Tanto de besteira que eu já falei com Deus. Tanto de bobagem que eu falei, sabe? Da parte, assim, dele. Então, o que ele não perdoa? É a blasfêmia contra o Espírito Santo dele. Às vezes você vê alguém cheio de Deus, você tá falando que o cara tá na carne ou que o cara tá cheio de demônio. Ou a mulher, né? Não, que a mulher ali tá demoniada. Não, que a mulher ali tá cheia da carne. Cuidado, se você não tem o dom que a Bíblia fala que é o discernimento de espírito, você pode estar pecando contra o Espírito Santo de Deus e Deus não vai te perdoar por isso. É isso aí que é pecado para a morte, morte espiritual, viu? Automaticamente você fica igual mula. Você não pensa para falar, você não pensa para agir, porque você está morto espiritualmente falando, você não tem sensibilidade mais à voz de Deus, mais às coisas de Deus, entendeu? Então eu vejo muito isso. Às vezes muita picuinha na internet. Vocês já viram que é muita picuinha na internet? E as pessoas, umas atacando as outras, um pegando vídeo do outro criticando. Gente, toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso, que isso vai ter peso muito grande, né? Fala uma coisa que você sabe. Fala uma coisa que você tem respaldo para poder tá falando aquilo. Porque se você pegar um assunto e você não sabe, você pode estar sendo, como é que fala? Julgado por Deus pelo pecado aí que a Bíblia fala que é um dos pecados que ele não perdoa, que é o pecado contra o Espírito Santo. A obra que Deus faz na vida da pessoa, você não pode ficar julgando, entendeu? Porque não é da pessoa, vem da obra de Deus, vem do Espírito Santo. Se você pecar contra aquilo, você vai estar pecando e esse pecado Deus não perdoa. E o outro pecado também que a Bíblia deixa claro que se você não perdoar o seu próximo, se você não perdoar o seu irmão, você não tem o perdão de Deus. Tá lá em Mateus capítulo 6, você pode ler lá, ler bastante, que você vai encontrar essa parte falando, Deus falando isso, tá bom, gente? Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Não tem como você orar com alguém que já blasfemou contra o Espírito Santo. Não vai acontecer nada, a pessoa não vai sentir nada.
Entendeu? E você vai ficar frustrado, tá bom? 17. Toda iniquidade é pecado. Eu já falei aqui, né, gente, que tem uma diferença muito grande. Pecado é pecado, pronto. Iniquidade são pecados não confessados. São pecados que você não acha mais que tem consequência, entendeu? É tipo aqueles pecados que você comete automaticamente, com respaldo do nada a ver, que Deus me entende, Deus conhece o meu coração, não consigo, eu sou fraco, a carne é fraca, e bererei e barará com Deus, e Deus não vai ser respaldado nisso. Não vai, porque a Bíblia é muito clara, gente. A Bíblia, quando fala lá do pessoal que pecou muito, né? Que era o povo de Deus, e eles retrocederam, eles voltaram para trás, Deus falou claramente, o povo estava cheio de iniquidade, mas quando eles voltou para Deus, que eles arrependeu dos seus pecados, das suas iniquidades, aí sim Deus começou a falar. Deus ficou em silêncio 400 anos. Só imagina, Deus caladíssimo, Deus não queria falar mais nada, porque o povo tinha voltado para trás, estava pecando demais, cheio de iniquidade, né? Pecava desordenadamente, não pedia mais perdão pelo erro, pelo pecado que ele cometia, pelo pecado que ela cometia, e isso gera automaticamente em nós iniquidade. E iniquidade leva muita gente para o inferno sem saber, com respaldo do nada a ver, com respaldo que Deus me entende, com respaldo que Deus conhece o meu coração, com respaldo que o dia que Deus quiser Ele faz, que Ele tira, que a carne é fraca. Você pode até usar esse versículo, né, para respaldar pecado seu, para respaldar coisa errada sua. Mas a Bíblia também, antes de falar que a carne é fraca, fala que o espírito está pronto. Não tem como você falar que a sua carne é fraca se você não alimenta o seu espírito para ele ficar pronto. Pronto para quê, Ana? Para te alertar, para te incomodar, para te fazer chorar e quebrantar na presença de Deus e ser liberto disso, em nome de Jesus. Vamos lá. E há pecado que não é para a morte, né? Que são pecados que a gente peca todo dia. A Bíblia fala, quem fala que não peca, já pecou. Porque nós foram todos destituídos da graça, né? Da glória de Deus. Mas Deus deu o seu Filho para morrer na cruz, para nos salvar e para nos conectar automaticamente por Ele. Por meio de Jesus. Por meio do caminho que é Jesus. Por meio da vida que é Jesus. Amém? Porque Ele é o caminho, porque Ele é a vida. Tá bom? Aleluia. E a verdade. 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Não fica aí pecando desordenadamente, não, com esse respaldo aí que Deus conhece meu coração, não. Ele vai pedir Deus para libertar ele. Vai pedir Deus para libertar ela. Mas o que é de Deus é gerado. Conserva-se a si mesmo, sempre vigiando, né? Sempre vigiando para não cair nos erros da vida e nos pecados. E o maligno não lhe toca. Eu sempre falo aqui, gente, que Deus não tem responsabilidade com quem não tem responsabilidade com ele. Não tem como nós ficar aí com um misticismo, né, cheio de religiosidade, falando que diabo não te toca, que diabo não mexe com sua vida, se você não serve a Deus, se você não obedece a Deus. Cara que vai te tocar. Cara que vai tocar sim em alguma coisa que é teu. Porque você tá plantando isso, plantando consequência que ele vai te tocar. O diabo, né, inimigo só não toca, não pode nem falar essa palavra aqui, senão a live corta. Inimigo só não toca em pessoas que obedecem a Deus, que vivem em santidade, tá bom? Ser usado não é respaldo em nada com inimigo. Inimigo não tá nem aí com quem prega bem, com quem louva bem, com quem sabe pregar com eloquência, cantar com voz afinada. O diabo tem medo de gente que é santo. Entende? Que gente que anda com santidade na vida. Gente que anda obedecendo a Deus. Gente que anda realmente servindo ao Senhor com verdade, não mentira, tá bom? O diabo não respeita ninguém que tem dom, não. Eu sempre falo aqui também, uma das coisas que eu perto na tleca mesmo. Falo mesmo que Deus manda falar. Ser usado não significa ser aprovado.
Não adianta a gente ter dom de revelação, né, que é a profecia, não ter dom de cura, que é pôr a mão na pessoa, né, na enfermidade da pessoa, a pessoa ser curada na hora. E a gente não tem uma vida santa, a gente não tem uma vida respaldada no Senhor, que não vai adiantar nada. O diabo vai rir de sua cara depois, tá bom? 19, né? Sabemos que somos de Deus e que todo... Olha o TikTok já negociando. Pera aí, gente, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver o que o TikTok tá falando aqui. Eu volto agora, tá bom? Tá pedindo pra fazer alguma coisa aqui, peraí. Não pode falar essa palavra aqui não, gente. Pronto, voltou, né? Tão me vendo e tão me ouvindo, né? Aleluia. O irmão tá falando que essa palavra é salvação. Sim, eu sempre me incomodo. Eu nunca gostei de parecer em câmera. Mas Deus falou, fala Ana, então tô falando. Obrigadão dando pra seguir, viu? Raimundo aí, né? Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão. Vamos lá, gente. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno, né? Me explica isso, Ana. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. A Bíblia fala que quem governa, né, esse mundo é o maligno. Por quê, Ana? Porque o mundo só quer coisa errada, o mundo não quer saber de Deus, o mundo não tá nem aí pra Deus. O mundo é inimigo de Deus, gente. A Bíblia fala que quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. E quem é amigo do mundo se torna automaticamente inimigo de Deus. Entendeu? Porque se você for olhar no mundo, o mundo é o quê? É farra, é festa, é isso, é aquilo, é bebedice, é glutonaria, é tanto trem, não pode ficar falando essas palavras aqui, né? Mas você já sabe o que é. É o que mais? É a prostituição, que infelizmente só Deus na casa do povo, né? Das mulheres, dos homens. E não tá nem aí, a ter relação sem casar e vira uma bagunça, uma baderna. E o mundo já é no maligno por causa disso. Porque o mundo não conhece a Deus. Quem é do mundo não conhece as coisas de Deus. Por isso que fala que é loucura servir a Deus. Tem gente que chama de fanático, de fanática, de bitolado, de bitolada, de quadrado, de quadrada. Por quê? Porque não conhece quem é de Deus, as coisas de Deus. Entendeu? 20, né? E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Viu? E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Já tá vindo. Ele vem, viu, gente? Buscar a tua igreja. E nos deu entendimento para que conhecemos. Ele deu entendimento, gente, para que a gente conhece isso. O mundo lá não tem esse entendimento que Jesus vai voltar. Pode até escutar essa palavra, mas não entende o que é isso. Entendeu? E nos deu esse entendimento. É Deus que dá, viu, gente? Pra gente ficar bem vigilante e preparando, né? Sendo pessoas bem vigilantes aqui na terra para subir com ele. Para que conhecemos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Gente, essa palavra todas as vezes fala de Jesus. Não tem como, meu filho, não tem como, minha filha, você falar que crê em Deus se você não crê no Filho dele. Sabe, a palavra toda fala menção do nome de Jesus Cristo, gente. Como é que as pessoas falam assim, Deus é bom, Deus é maravilhoso? Ah, não, Jesus foi só um cara tranquilo, um cara de boa, né? Um cara que não errou, não falhou, e um cara maravilhoso, tipo assim. É tipo uma referência, né? Que ele foi um cara bacana. Jesus não foi somente um cara bacana. Jesus é o Senhor. Jesus, ele era Deus. Ele se esvaziou da sua glória para vir aqui para essa terra caída, fazer esse humano, fazer esse carro também. Lá em João fala, não primeira carta, né? Mas lá no livro de João fala, capítulo 1, né? Eu já preguei essa palavra aqui também, que ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É ele. Então ele se esvaziou da sua glória e veio aqui para mostrar que a gente consegue vencer também, porque ele não era só Deus, ele era homem também. Ele se formou em matéria, né, de carne, de homem, de humano, para poder mostrar para mim, para você, que a gente consegue sim vencer o pecado, que a gente consegue sim falar não ao pecado,
né? Porque tem gente que fala assim, eu não posso. Não, meu querido, você não pode ficar com essa palavra, eu não posso. Você tem que ficar com a palavra, eu não quero. Eu posso, mas eu não quero. Como Paulo fala, né? Tudo me são lícito, mas nem tudo me convém. Você pode sim fazer o que você quiser da sua vida, mas você não quer fazer o que você quer da sua vida porque você quer agradar a Deus, porque você quer servir a Deus. Você acha que eu não poderia tá lá, gente, em qualquer lugar ali, sei lá, dançando, farriando, fazendo qualquer coisa? Claro que eu podia, mas eu não quero, entendeu? Eu prefiro vir aqui, né, igual obedecer a Deus e vir aqui nas redes sociais, no TikTok, seja lá onde for, que eu tô mencionando essa palavra todas as minhas plataformas para falar de Jesus, para falar da palavra de Deus. Porque se você for olhar o que é crescimento do falso engano, da falsa profecia, do falso evangelho, do evangelho da graça, achando que é de graça. Eu sempre falo aqui, evangelho não é de graça, evangelho é renúncia, evangelho é falar não para si mesmo, não para suas vontades, não para os seus desejos e obedecer a Deus, fechar todas as brechas para que o inimigo não te toque, para que o maligno não te arrebente todinho, te arrebente todinha, para não destruir sua vida. Aí você quer respaldar, porque tem gente que é assim, viu? Tem gente que é esperto, pega a Bíblia para respaldar, fala, não, mas Jó não fez nada. Jó não fez nada e Deus permitiu o inimigo tocar. Querido, Deus permitiu o inimigo tocar na vida de Jó por um objetivo, viu? Ele tinha brecha assim, a Bíblia fala que ele tinha medo dos filhos dele morrer em pecado. Tipo, não morrer, né, agradando a Deus, mas morrer numa vida errada. O medo de Jó era isso, que os filhos dele iam para o inferno, meu querido. Claro que tinha brecha, Deus não é injusto, não, meu querido, Deus é justo. Deus permitiu que o inimigo tocasse para entender que ele tinha brecha também de ter medo. Tipo uma idolatria com os filhos, tipo um apreço muito grande para os filhos. Não tô falando que você, pai, não deva ter, você, mãe, não deva ter, mas eu tô falando que você tem que ter muito cuidado com isso no seu coração, porque se você não colocar Deus primeiro, Deus te prova, Deus te coloca, meu querido, na fornalha mesmo, para ver se você realmente ama Ele. Deus, gente, Deus é muito coerente com tudo que Ele faz. Deus é verdadeiro, Deus é justo, Deus é amor, gente. Deus ele faz essas coisas para a gente amadurecer nele, para a gente crer nele, para a gente entender que não é de graça entrar lá dentro, não, meu querido. Céu não é bagunça, céu é verdade, verdade. Céu é coisa de gente que vai ser livre, santa. Não tem nada ali cheio de bagunça, não, igual o povo fala aí, prega aí, não, pelo amor de Cristo. Entenda que evangelho é renúncia, sim. É igual o povo pega esse respaldo dessas palavras, né? Eu não posso fazer porque eu sou crente. Eu não posso fazer porque eu sou da igreja. Eu não posso fazer porque eu creio em Deus, eu creio em Jesus e na sua palavra. Querido, tira isso da sua boca. Querida, tira isso da sua boca. Você, quando alguém falar alguma coisa, você vai falar assim, não, meu querido, eu posso fazer isso aí, mas eu não quero. Pronto. Eu não quero fazer porque eu quero obedecer a Deus. E se ele não respeitar a sua opinião, ou se ela não respeitar a sua opinião, sai fora, afasta de pessoas assim. Né? Ontem eu preguei isso aqui à noite. Afasta de gente que zomba de Deus, que escarneia de Deus, que escarneia de Jesus, que escarneia de palavra de Deus, que escarneia até mesmo de você mesmo por causa de sua fé, que zomba de sua fé. Sai fora, afasta mesmo. Entendeu? E para finalizar aqui, ó. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Versículo 21. O que João está querendo dizer aqui, né? O que a palavra de Deus está querendo dizer aqui? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Eu sempre tenho pregado aqui também. Tudo que você coloca acima de Deus se torna o seu ídolo. O seu Deus, com D minúsculo, né? Se torna o seu ídolo. Por quê, Ana? Porque você tem que cumprir o primeiro mandamento da Bíblia, que a Bíblia fala, o primeiro mandamento é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de toda a sua força.
né? Tem uma parte na Bíblia que fala, quando você for fazer alguma coisa, tudo que for simples, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, faça-se para a glória de Deus. Então, gente, quando a gente coloca alguém ou algo, né, dentro do nosso coração no lugar de Deus, automaticamente isso se torna um ídolo. E isso faz você cair. Isso me faz cair. Então, coloca Deus no seu coração, porque Deus sim tem esse respaldo dentro de você. Por quê? Porque você adorar a Deus, você não vai cair. Você adorar a Deus, você vai ficar estruturada, entendeu? Para a glória do Senhor, para a glória de Deus, para a glória dele mesmo, né? Então é isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham entendido essa palavra. Eu sei que muitas das vezes é cansativo, né? Ouvir correção, ouvir afronta, confronto, mas o evangelho também é isso, meu querido, minha querida. É confronto, é correção, é alerta, é desperta, entendeu? Porque é isso que ele requer de mim, de você. E a Bíblia fala que o pai, né, ele corrige o filho que ama, e Deus é o nosso pai. Se ele me corrige, se ele te corrige, é porque ele te ama, tá bom? Então essa é a palavra que eu deixo pro coração de cada um, viu? Agora eu vou estar fazendo uma oração, gente, e vou estar finalizando a live, viu? Porque o TikTok já avisou aqui um monte de vezes. Mas é assim mesmo, né? A gente vamos com as ferramentas que a gente tem para falar da palavra de Deus, tudo com ordem e decência, para que eles também não façam a rede da gente cair, né? Obrigado, viu, pelos comentários, gente me dando a boa tarde, a paz do Senhor. Eu também falo a todos boa tarde, a paz do Senhor, né? Muitos concordando com a palavra. Tá bom, gente? Eu vou orar pela vida de cada um que ficou, né, na live comigo aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês, te guarde, te sustenta. Então vamos orar. Aleluia. Senhor Deus e eterno e poderoso Pai, louvado, exaltado seja o teu nome, Pai. Tu és digno da honra, da glória, do louvor, da adoração. Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Oh Deus, quanto mais eu leio a tua palavra, mais ela me constrange, me confronta, me orienta, me sustenta, me acalenta minha alma, Deus. Que da mesma forma, Pai, que tu ages assim, Deus, na vida dos seus, age também agora, Deus, na vida de cada um que está aqui nessa live, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o teu nome venha ser glorificado, que o teu nome venha ser adorado, que o teu nome venha ser, meu Deus, aleluia, exaltado, não só na terra, mas nos céus e em todo lugar. Ó Jesus Cristo, Rei da Glória, fala com teu povo como tu falou. Agora, Jesus, revela dos céus, revela através do Espírito Santo nos corações de cada um de nós, Deus. Em nome de Jesus é que eu te peço, Pai. Ajuda, Senhor, este varão, essa varoa, Senhor, voltar para a tua presença, voltar a temer como temia, voltar, meu Deus, a te amar como te amava, voltar, Jesus, a te desejar como te desejava, voltar a ler a palavra como lia, Senhor, como amava ler a tua palavra, meditar nela de dia e de noite, como diz, meu Deus, o teu filho na palavra de Deus. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo é que eu oro, para que tu venha guardar a casa, para que tu venha guardar a família, para que tu venha guardar, meu Deus, cada um, Jesus. Guarda também a minha vida. Deus, liberta nós de nós mesmos, liberta nós dos vícios, dos pecados, Deus, das iniquidades, daquilo que a gente nem lembra mais, mas que o Senhor viu, Pai, que aquilo foi um erro, e o inimigo pega aquilo, Deus, para arrebentar com a nossa vida, para nos colocar com desânimo, para baixo, com frieza, com fraqueza espiritual. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, é o que eu peço ao Senhor, Deus. Guarda nós, Deus, do maligno. Guarda nossas vidas no Senhor e nos ajuda, Deus, a crer no testemunho de Jesus, ter morrido naquela cruz para nos salvar. E Deus, e continuar firme, perseverantes, crendo no Evangelho, crendo na palavra, crendo no testemunho do teu Filho Jesus, crendo no Senhor, Pai. Oh, Deus,
manifesta, Deus, o teu poder sobre a nossa vida. Traga fé para corações aqui que ouviu a tua palavra e que muitas das vezes, Deus, acha que não tem fé o suficiente para crer no sobrenatural. Eu oro, Deus, para que da mesma forma, Pai, que a tua palavra diz, que ouvindo a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, como eles ouviram, Deus, traga fé no corações deles, para eles crer, Pai, no testemunho de Jesus, para eles crer na tua palavra e crer na salvação eterna. É o que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, gente? Que Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Deus é maravilhoso. Se vocês puderem, né, estar comigo aqui à noite, eu tô trazendo palavra de Deus também 8 horas da noite. Se eu for no culto hoje, gente, porque tem uma igrejinha ali que também tem culto, né, sábado, e eu tô indo lá para ajudar, né, eles, que eles sempre chamam. Se eu tiver indo, eu vou estar fazendo live 10 horas da noite, depois que eu chegar. Mas se eu não for, eu vou fazer 8 horas da noite, como de costume, né? Que eu tô fazendo também live aqui 8 horas da noite. Tá bom, gente? Que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine e que Deus te dê fé no coração para crer na palavra dele, para crer na palavra da salvação. Amém? Deus vos abençoe. Obrigada por quem subinscreveu, viu? Porque eu vi que tinha 3, agora tem 4. Muito obrigada. Deus abençoe, viu? Obrigada por todos que me seguiu. Obrigada por todos que participou aí comigo. E amém, viu, gente? Vou estar finalizando a live agora. Obrigada, Jesus.